Hoje nós vamos fazer um estudo sobre a climatologia do Brasil. Vamos, por exemplo, analisar os aspectos geográficos que estão relacionados com a climatologia do Brasil. É muito importante estudar a climatologia, especificamente do nosso país, para que possamos analisar melhor o impacto das condições meteorológicas nas diferentes regiões. Além disso, nós vamos também observar como que se dá essa relação entre o clima e a biodiversidade, a economia, a qualidade de vida das pessoas, destacando também a importância de se adotar estratégias sustentáveis de preservação de recursos naturais. Esse estudo ele está dividido em 4 grandes partes. A primeira, nós vamos fazer um estudo sobre as massas de ar do Brasil. Depois, nós vamos conhecer um pouco sobre os tipos climáticos do Brasil. Também vamos falar e discutir um pouco sobre problemas ambientais do clima. E por último, faremos uma breve revisão daquilo que foi visto para que você possa dar continuidade aos seus estudos. As massas de ar do Brasil, elas trazem muitas influências sobre a vida das pessoas, como também na vida dos animais e na vida também das plantas. As massas de ar são, na verdade, volumes de ar com características homogêneas que possuem uma temperatura específica, umidade específica e também pressão específica. A umidade de ar, ela tem a capacidade de afetar o clima das regiões por onde ela passa. O Brasil, ele recebe a atuação de diferentes massas de ar que desempenham aí um papel muito importante para definir os padrões climáticos de cada região. Nessa imagem, nós podemos observar os tipos de massas de ar que atuam no Brasil. Observe bem que há uma nomenclatura científica que sempre começa dessa forma. A primeira letra minúscula, a letra do meio maiúscula e a terceira letra minúscula. No caso dessa aqui, nós chamamos de massa equatorial atlântica. Esta aqui é chamada de massa equatorial continental. Essa é a massa tropical continental. Esta aqui é a massa tropical atlântica e essa aqui é a massa polar atlântica. No inverno, a massa polar atlântica acaba ganhando muito mais força, gerando, por exemplo, quedas bruscas de temperaturas nessas regiões do Brasil. É possível que parte dessa massa de ar possa também chegar aqui na Amazônia, provocando, por exemplo, um período que é conhecido como friagem. A massa equatorial continental, que é essa que está assinalada aqui, ela se origina exatamente em cima da floresta amazônica. Ela é uma massa de ar muito quente, também úmida, mas com uma alta umidade relativa do ar. Normalmente, as massas de ar que nascem no interior dos continentes são mais secas, mas no caso específico da massa equatorial continental, que nasce em cima da floresta amazônica, ela recebe uma grande quantidade de umidade proveniente da própria floresta. Por isso, é uma região que é muito marcada por chuvas intensas. Essa massa de ar possui uma atuação predominante nos meses de novembro até abril, provocando aí uma estação muito chuvosa. A massa equatorial continental ela é muito importante para a manutenção da biodiversidade da Amazônia, para a conservação dos grandes rios que cortam a região e influenciando também a formação de nuvens e também tempestades tropicais que podem alcançar outras partes do nosso país. Muito importante deixar claro que a umidade proveniente desta massa de ar equatorial, ela vem desse processo de evapotranspiração. É quando as plantas têm a capacidade de transpirar, ou seja, enviar para a atmosfera uma grande quantidade de vapor d'água, além, é claro, dos processos de evaporação que acontecem.
A junção tanto da evaporação quanto da transpiração das plantas gera um processo que manda para a atmosfera uma grande quantidade de umidade. Essa umidade é extremamente importante para o ciclo hidrológico do país. Além disso, no Brasil, a Amazônia é um dos principais pontos de evapotranspiração devido à sua vasta vegetação e também sua grande quantidade de água disponível. É muito importante lembrar que um dos fenômenos mais comuns a partir desse processo de evapotranspiração se chama rios voadores. Os rios voadores são esses fluxos de vapor d'água atmosférico que vão se deslocar do Amazonas e até chegar em outras regiões brasileiras, inclusive da América do Sul. Vai se originar na floresta amazônica e esses rios voadores vão enviar para o resto do país, do resto do continente, uma grande quantidade de umidade, provocando chuvas nas regiões como, por exemplo, no centro-oeste, na região sudeste, bem como aqui na região sul do Brasil. Por isso, a floresta amazônica ela tem uma importância muito grande para a manutenção dessa massa de ar equatorial continental. A massa equatorial atlântica é justamente essa aqui que vai nascer justamente em cima do Oceano Atlântico. É uma massa de ar que também ela possui uma alta temperatura e também alta umidade, proveniente do próprio oceano. Ela provoca chuvas regulares, principalmente no litoral norte e nordeste do Brasil, nessas regiões que a gente pode observar aqui. E ela contribui muito para a vegetação exuberante e também para o ciclo hidrológico dessas regiões costeiras do Nordeste, tanto do Nordeste quanto da região Norte. A presença da massa equatorial atlântica, em combinação com os ventos alísios, resulta em precipitações que são muito importantes para a prática de agricultura e também para o abastecimento de água de regiões como essa. A massa tropical continental, diferente das outras anteriores, ela nasce aqui no centro do país, especificamente mais ou menos aqui na região centro-oeste do país. Ela é uma massa de ar muito quente, mas é uma massa de ar seca, ou seja, possui baixa umidade. Os períodos de estiagem prolongada, especialmente durante o inverno no centro-oeste e sudeste, são provocados por essa massa de ar, a massa tropical continental. O período de atuação dessa massa de ar é muito mais evidente no inverno, quando a influência de massas úmidas diminui. A massa de ar tropical pode causar sérios impactos na agricultura, reduzindo a umidade do solo e também aumentando o risco de incêndios florestais. A próxima massa de ar é a massa tropical atlântica. Ela nasce mais ou menos aqui nessa região, próximo, por exemplo, aqui do Trópico de Capricórnio. É uma massa de ar úmida, ela nasce no oceano e moderadamente quente. Ela vai provocar chuvas no litoral sudeste, no litoral sul durante o verão e também, muitas vezes, ela pode provocar temporais devido ao aumento dessa umidade. Ela é muito importante para as grandes cidades costeiras dessas regiões sul e sudeste, impactando, por exemplo, tanto a temperatura quanto a umidade relativa de ar dessa região. A massa tropical atlântica, ela contribui muito para a formação de chuvas convectivas e temporais frequentes, essenciais para a regulação climática e hídrica dessas regiões. E a última massa de ar que atua no Brasil é a massa polar atlântica. Essa massa de ar vai nascer lá nas regiões polares, principalmente ali na Antártica. É uma massa de ar fria e seca, com baixas temperaturas. Basicamente, é uma massa de ar que vai provocar chuvas basicamente no oceano. Quando finalmente ela chega no continente, essa massa de ar já está seca. É uma massa responsável pela queda brusca de temperatura, geadas, neve, principalmente nas regiões sul e também serranas do Brasil. Ela é muito mais frequente no período de inverno, a ponto inclusive dela conseguir alcançar até a região do Amazonas. Ela é responsável por fenômenos como o veranico de inverno e pode também causar variações bruscas de temperatura, também impactando a agricultura e também a saúde pública. Viu?
a quantidade de massas de ar que atuam no nosso país e como elas são muito importantes para compreendermos algumas coisas que acontecem nas nossas regiões? Muito bem, agora vamos testar um pouco o seu conhecimento. Nessa questão 1, temos o seguinte: as massas de ar influenciam significativamente o clima de diferentes regiões do Brasil. Considerando as massas de ar que atuam no território brasileiro, qual delas é responsável pelas chuvas regulares no litoral norte e nordeste, desempenhando um papel fundamental no ciclo hidrológico dessas regiões, especialmente durante o verão? Seria a massa equatorial continental, massa tropical atlântica, massa equatorial atlântica ou massa polar atlântica? Se você respondeu massa equatorial atlântica, você acertou. É justamente essa massa equatorial atlântica que se forma sobre o Oceano Atlântico, que é capaz de provocar chuvas regulares no litoral norte e nordeste do Brasil. Questão 2. O inverno brasileiro é marcado pela atuação de diferentes massas de ar. Uma dessas massas é responsável pela queda das temperaturas, formação de geadas e, em alguns casos, até neve nas áreas serranas do sul do país. Qual a massa de ar que provoca esses fenômenos climáticos e se destaca por sua atuação intensa no inverno? Letra A, massa equatorial continental. Letra B, massa polar atlântica. Letra C, massa tropical atlântica. Ou letra D, massa tropical continental? Se você disse massa polar atlântica, parabéns, é isso mesmo. A massa polar atlântica se origina nas regiões polares, principalmente na Antártica, e é justamente durante o inverno que essa massa fria faz com que as temperaturas do país caiam, provocando inclusive geadas e até mesmo neve nas regiões mais elevadas do sul do país. Questão 3. A floresta amazônica desempenha um papel crucial no clima da região norte do Brasil. Qual massa de ar originada nessa região contribui para a alta umidade e intensas precipitações, sendo fundamental para a manutenção da biodiversidade dos grandes rios da Amazônia? Letra A, massa tropical atlântica. Letra B, massa equatorial continental. Letra C, massa polar atlântica. Ou letra D, massa tropical continental? Se você disse massa equatorial continental, parabéns! Esta é justamente essa massa que provoca todos esses impactos que foram relatados aqui, especificamente na região norte. Questão 4. Durante o inverno, nas regiões centro-oeste e sudeste do Brasil, observa-se um período de estiagem prolongada que afeta tanto a agricultura quanto o abastecimento de água. Esse fenômeno é causado pela atuação de uma massa de ar que se caracteriza por ser quente e seca. Qual é essa massa de ar? Letra A, massa tropical atlântica, massa equatorial atlântica, ou massa tropical continental, ou massa polar atlântica? Se você disse massa tropical continental, parabéns, é isso mesmo. Essa massa se origina no interior da América do Sul, no caso do Brasil ali, especificamente na região centro-oeste, e é uma massa de ar muito quente, mas só que seca. Durante o inverno, a sua influência se intensifica nas regiões centro-oeste e sudeste do Brasil, reduzindo muito a umidade e provocando longos períodos de estiagem, comprometendo, é claro, a agricultura. Vamos para a última questão. As grandes cidades costeiras do sudeste e sul do Brasil experimentam um aumento da umidade e precipitações durante o verão causado pela presença de uma massa de ar que se forma no Oceano Atlântico subtropical. Essa massa é essencial para a regulação do clima nessas áreas, provocando chuvas convectivas e temporais frequentes. Qual é essa massa de ar? Letra A, massa equatorial continental. B, massa tropical atlântica. C, massa equatorial atlântica. D, ou massa polar atlântica? Se você disse massa tropical atlântica, parabéns! É justamente essa massa de ar que vai gerar todos esses impactos provocados relatados aqui nessa questão. É isso aí, pessoal.
Perceber a grande quantidade de massas de ar que existem e que atuam no Brasil, é muito importante você compreender as características de cada massa de ar, considerando as temperaturas, a umidade, para que você possa entender como que elas se relacionam com toda a biodiversidade em cada região brasileira.